Olá, pessoal! Hoje vamos começar a unidade 4 do livro Caderno 3 e com o objeto de estudo ângulos, razão e proporção. Para a aula de hoje, nós vamos estudar ângulos. O que é que vem a ser ângulos? Vocês vão ver que é um assunto bem comum que vocês encontram bastante no dia a dia. Então, para início de conversa, eu já vou iniciar passando uma tarefa. Vocês vão pesquisar e trazer exemplos do dia a dia que vocês utilizam ângulos. Onde vocês utilizam ângulos no dia a dia? Façam essa pesquisa. Agora vamos entender esse assunto, esse objeto de estudo, porque nós vamos estudar, fazer um jogo rápido como tarefa também para a aula de hoje. Então, primeiro, ângulos, posições relativas dos ângulos, né? Então, observe, nós temos aqui alguns exemplos de ângulos no dia a dia. Nós temos aqui a roda gigante, tá vendo que tem os tracinhos aqui, ó, formando ângulos. Ângulos nada mais é, gente, de dois segmentos de retas saindo de um mesmo ponto. E aí essa abertura que forma é chamada de ângulo. Nós temos aqui, por exemplo, esse O aí, que é chamado de origem, saindo aí essas retas, esses segmentos de reta em preto, tá vendo? Observe que formou uma abertura aqui em vermelho. Essas aberturas que são os ângulos, chamados de ângulo. Então, aqui na roda gigante já é um exemplo do dia a dia. Então, as estruturas da parte interna da roda gigante parecem raios de uma circunferência e formam ângulos. Na imagem, destacamos três segmentos de retas e os ângulos A, E e U. Note que todos os ângulos que formam os ângulos têm a mesma origem, que é o O, que é chamado de vértice. Gente, observe que o nome do ângulo aqui, ó, A, E e U, tem um acento circunflexo, porque isso indica que é um ângulo. Esse acentinho significa que é um ângulo. O ângulo não é um formato de acento circunflexo mesmo, tá vendo? Um chapeuzinho. Por mais que ele não esteja em pé, mas forma um chapeuzinho. Então, toda vez que for representar a letra, for representar o ângulo, ela vem com esse chapeuzinho. Assim, podemos formar três pares de ângulos. Ó, observe. Nós podemos formar ângulo A e E com o mesmo vértice e o lado OK em comum, A e U com o vértice O e o lado OP em comum, e também o ângulo EU com o vértice O e o lado OR em comum. Esses pares de ângulos são chamados de ângulos consecutivos. Ó, aqui, ó, no exemplo, tá vendo? Nós temos do O ao P, do O ao Q e do O ao R. E observe que eles vão ter lados em comuns. Então, esses lados em comuns são chamados de ângulos consecutivos. Chamamos de ângulos consecutivos dois ângulos que pertencem ao mesmo vértice e têm um lado em comum. Então, se ele pertence ao mesmo vértice, saiu da mesma origem, gente, e tem um lado em comum, esse ângulo é consecutivo. Então, nós também temos os ângulos consecutivos adjacentes. O que são ângulos consecutivos adjacentes? São aqueles ângulos que apresentam vértices e lados em comum, mas não têm pontos internos comuns. Dentro deles não tem pontos comuns. Entre ângulos adjacentes, dois se destacam: os adjacentes complementares, que quando juntos formam 90 graus, e os ângulos suplementares, que quando juntos formam 180 graus. Por exemplo, nós temos aqui, ó, nós temos o ângulo M e o ângulo N. Os ângulos, gente, a medida deles são em graus. Então, observe, a abertura do ângulo M mais a abertura do ângulo N, somadas, tem que dar 90. Se der 90, eles são ângulos adjacentes complementares. Já os ângulos adjacentes suplementares, a soma dos dois ângulos, das duas aberturas, tem que dar 180.
a soma de m mais n, nesse caso, dos valores que vão estar no lugar de m e n, tem que dar 180 para que eles sejam suplementares. Tranquilo? Aí nós temos aqui um exemplo, ó. 6x mais 12. 3x mais 6. Então, nós vamos somar 6x mais 12, 3x mais 6, igual a 90. Por que eu sei que é igual a 90? Porque a abertura desse ângulo aqui é uma abertura de um ângulo de 90 graus. Se fosse 180, ele teria que estar todo aberto, porque o ângulo de 180 é um ângulo raso. O ângulo de 90 é um ângulo reto. E aí é um exemplo de ângulo reto. Tá vendo esse quadradinho aqui? Ó? Ele me disse que é 90 graus. Lembra? A gente estudou isso no 6º ano. Se é 90 graus, esse ângulo é complementar. Então, vai fazer essa continha. 6x mais 12 mais 3x mais 6 igual a 90. Eu vou juntar o x, 6x mais 3x, igual a 90. O 6 é positivo, passa para o outro lado com a operação inversa, que é menos 6. O 12 é positivo, passa para o outro lado com a operação inversa, vai ficar menos 12. Então, 90 menos 6 menos 12 vai dar 72. 6x mais 3x é igual a 9x. O 9 está multiplicando, passa com a operação inversa, ele vem dividindo. Então, fica 72 dividido por 9. X é igual a 8. Então, nós vamos agora trocar. Onde tiver x, nós vamos colocar o 8. Então, ó, 6 vezes de x vai ficar 6 vezes de 8, que vai dar 48. Mais 12, o ângulo vai dar 60 graus. E esse outro ângulo aqui, 3x, vai ficar 3 vezes de 8, que vai dar 24, mais 6, 30. Então, um ângulo é de 30 e o outro é de 60. Então, somando os dois dá 90 graus, mostrando que eles são complementares. A mesma coisa nesse exemplo que vocês podem acompanhar no livro de vocês, que eu não vou falar para o vídeo não ficar muito longo, mas o processo é o mesmo. Mas nesse caso aqui já é 180, tá vendo que ele tá retinho, não tá um ângulo de 90 graus? Ele tá raso, melhor dizendo, não é reto. E aí você vai achar 92 e 88 na página 267. E aí o nosso jogo rápido para vocês fazerem aí, tá vendo o exercício? Pouquinha questão, só é uma questão, letra A e letra B. Muito obrigado, gente, eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.